Oi, gente. Hoje a aula vai ser com a Daniele, que ela é especialista em oncologia e cuidados paliativos, e a aula vai ser sobre dor total. E conforme as perguntas forem surgindo, vocês podem mandar pelo chat, que as perguntas vão ser realizadas durante a aula mesmo. Obrigada, Lê. Obrigada a todo mundo pelo convite, né? Me passem aí se o áudio tá bom, se tá dando para ouvir certinho. Tem um pouquinho de eco aqui por conta das paredes. E às vezes passa carro aqui, então não se assustem se ouvirem barulhos, mas é porque é um pouco movimentada às vezes a rua, tá bom? Então, como a Lê já falou, né? Eu sou Daniele Rabelo, e eu sou psicóloga, especialista em oncologia e cuidados paliativos. Inclusive, eu estava vendo que a última palestra foi da Uyara, que foi minha colega também, na pós-graduação de cuidados paliativos, muito querida, uma profissional maravilhosa. Eu fico bem feliz de vocês estarem tendo contato com bons profissionais para falar de ótimos temas e entrar em contato com esse assunto tão rico e maravilhoso que são os cuidados paliativos, e ao mesmo tempo também tão complexo e cheio de coisa para a gente falar, cheio de assunto para a gente discutir, cheio de temas para a gente pensar, né? E a Lê me chamou para falar sobre esse tema. Na verdade, a gente pensou juntas, né, Lê, um tema que seria interessante para quem estuda cuidado paliativo, um tema, de certa forma, básico para quem faz, para quem fala de cuidado paliativo, e a gente acabou pensando nesse tema que ainda não tinha passado, que é a dor total, né? Então eu vou passar alguns slides para vocês, não são muitos, tá, pessoal? Coisa mais simples mesmo, eu quero passar para vocês o conceito, eu quero que vocês vejam um gráfico sobre, um desenho sobre dor total, para que vocês possam entender o que significa esse nome, né, dor total. E caso eu fale algum conceito, alguma coisa que vocês não sabem o que é, por favor, mandem no chat para eu poder explicar, porque eu não sei para quem eu estou falando, né? Se todo mundo entende muitos conceitos de cuidados paliativos, ou se tem alguém que está começando agora, que não estudou tanto. Então, por favor, perguntem para você não ficar perdido durante a apresentação, tá? E aí a gente consegue alinhar mais o que todo mundo está ouvindo, enfim, e melhorar o aprendizado de todo mundo, tá bom? Deixa eu compartilhar aqui com vocês a minha tela. Eu vou pegar aqui o PowerPoint para a gente já. Aqui, vocês estão conseguindo ver? Lê, tá dando para ver? Para mim não está aparecendo. Deixa eu ver. Tá, aqui tá falando que eu estou compartilhando. Apareceu? Tá. Apareceu. Acho que é só a questão da internet mesmo, de chegar lá, né? Mas, então, se apareceu para você, deve estar aparecendo para os outros. Aqui são só as outras coisas que eu faço, né? Eu também sou professora do Instituto Fratelli, eu sou psicóloga em 2 clínicas de Curitiba, mas também faço atendimento online e domiciliar. E ali é minhas redes sociais, tá bom? E, enfim, né, a gente já falou, a gente vai comentar um pouquinho sobre dor total nos cuidados paliativos. A dor total, ela é, inclusive, um conceito dos cuidados paliativos. Surgiu dentro dos cuidados paliativos, né? Não foi importado de outro lugar, ele surgiu realmente dentro da filosofia dos cuidados paliativos. Exatamente por quê? Porque a Cicely Saunders, que era uma enfermeira, médica e assistente social, ela criou o movimento hospice e o movimento, né, a ideia, ela foi a pioneira dos cuidados paliativos no mundo, mais ou menos em 1960, em 1967, se eu não me engano, ela criou o primeiro hospice que é o St. Christopher's, lá em Londres, que existe até hoje. Então, o que ela percebeu, né, no trabalho dela como tudo isso que ela era, médica, enfermeira e assistente social, né? Ela percebeu que os pacientes, eles tinham dores maiores que as físicas, não só as físicas relacionadas ao adoecimento deles, e que quando essas outras dores, elas também eram ouvidas e de certa forma trabalhadas ou dentro do possível atendidas, né, esse paciente tinha uma melhora dessa dor física e também do bem-estar, né, consequentemente do bem-estar, da qualidade de vida desse paciente. E aí ela mesma cunhou esse termo dor total. Esse conceito que eu trouxe para vocês, ele é bem grande, mas eu achei ele bem interessante porque ele traz alguns exemplos de cada aspecto e de cada área
possível da dor total que a gente pode trabalhar. E depois eu vou trazer um gráfico para vocês, tá bom? Um desenho que ilustra melhor essa dor total. Mas eu quis trazer também o conceito, né? A dor total, ela é um resultado dessa soma de todas as percepções de cada face interrelacionada e indissociável umas das outras. Ou seja, o que é que isso quer dizer, né? Esse início já diz que nós somos seres muito mais complexos do que só o físico. Ele existe, ele é importante, mas ele não é o único. Então, a gente também precisa olhar para os outros aspectos da vida desse ser humano que está sofrendo, que tem uma doença grave, que pode estar morrendo, né, que não obrigatoriamente vai estar morrendo logo, vai estar no fim de vida, mas que pode estar perto de morrer. Então, a gente precisa olhar para esses outros aspectos, né, e perceber eles também. Quais são esses outros aspectos que a Cicely já falou na época dela? Os aspectos emocionais, como o medo, a ansiedade, a depressão. Quem já atendeu aqui paciente em cuidados paliativos sabe que isso é muito comum, né? Medo, principalmente, medo de como que eu vou morrer, de como que essa minha doença vai evoluir, se eu vou sentir mais dor, se eu não vou, como que os meus sintomas vão ser controlados, se vão ser controlados ou não. O medo é algo muito comum, né, nos pacientes. O medo de sofrer, eu digo, principalmente, é o medo que eles trazem muito. Às vezes nem é o medo de morrer, né? Mas é o medo de sentir muita dor, é o medo de sentir falta de ar, por exemplo. E tudo isso vai afetar esse paciente, né, de uma forma ou de outra. Então, a gente precisa ficar atento a isso também. A ansiedade e a depressão também muito comuns, né, nesses pacientes. A gente precisa estar junto, a gente precisa ouvir também, trabalhar isso, tratar isso, intervir nisso, não fingir que não ouviu, né, que não existe. Eu já vi, infelizmente, muito profissional fazendo isso, porque pensa, sei lá, eu sou enfermeira, eu não preciso ouvir a ansiedade do paciente. Tá, mas você pode chamar um psicólogo, né? Não é porque não é da sua área que você não pode, de certa forma, encaminhar, você não pode, de certa forma, avisar o profissional a quem compete essa área para que ele possa ajudar e dar esse apoio ao paciente, né? Os aspectos sociais também existem, né? Mais uma parte, né, de que ela cunhou em relação ao termo de dor total. Então, os aspectos sociais, ela colocou por quais, né? A dependência dos outros, a dor da separação, necessidades psicossociais, sexuais, a dependência financeira e a incerteza do futuro. Olha o tanto de coisa, né? Isso que a gente só falou de 2 aspectos, os emocionais e os sociais. Também é muito comum nos pacientes essa dificuldade de depender dos outros, né? Porque, óbvio, todos nós somos criados, principalmente cada dia mais, para ser independentes, para sermos únicos, para sermos nós mesmos. Isso é muito importante e muito interessante. Mas quando a gente precisa depender de alguém, a gente tem muita dificuldade. Exatamente porque fomos criados, e somos criados, né, para sermos independentes. E aí, quando chega algo que tira essa autonomia completa, que tira essa independência, ou pelo menos parte dela, isso também traz muito sofrimento, né? Uma das queixas mais comuns, pelo menos para mim, na oncologia, os pacientes chegam muito com essa queixa, essa dificuldade de perder essa autonomia e também, não só perder essa autonomia, mas fazer com que os outros se preocupem com você, né? É muito mais fácil para a gente se preocupar com o outro do que ter o outro preocupado com a gente, ou cuidando da gente, né? A gente também é muito mais ensinado a cuidar do que a se cuidar e do que a ser cuidado também. Então, é muito complicado para o paciente essa coisa de os outros estarem olhando por mim direto, os outros estarem preocupados comigo, os outros estarem cuidando de mim. Isso dói muito também. É uma dor, né? Então, vamos lembrar da dor total nesse sentido, tá? A dor da separação, né? Obviamente, a gente tem que preparar esse paciente, essa família para isso, que provavelmente vai acontecer. Então, isso também dói, né? Isso gera um luto antecipatório. Então, tudo isso precisa ser olhado com muito carinho e ser, né, enfim, trabalhado na medida do possível. Necessidades psicossociais e sexuais. Gente, eu vejo que muito profissional tem muita dificuldade com essa parte das necessidades sexuais, né? Porque é algo muito individual, porque o paciente não vai pensar nisso. Eu não sei se ele pensa nisso. Eu preciso perguntar para ele, né? E muitas vezes o paciente tem vergonha também. Às vezes são pacientes mais idosos, às vezes nem sabem o que pode ser feito, se pode fazer sexo, se não pode, como que tem que fazer, porque tratamento, porque certa posição dói, algo do tipo. A gente não tem que ter medo e nem vergonha de perguntar. Primeiro, porque nós somos os profissionais.
Então, as perguntas, de forma natural, tem que vir da gente, não tem que vir deles. A gente não tem que esperar eles falarem, olha, eu não tô conseguindo, né, namorar com a minha mulher. Às vezes eles falam, sim, mas muitos deles vão querer te perguntar isso e não vão falar porque eles não sentem abertura, vão falar de outras coisas. E muitos deles também não vão querer falar disso porque isso não é foco, principalmente mulheres, infelizmente, porque acabam se preocupando muito, né? E perdendo a libido, perdendo a autoestima, é algo também a ser olhado com certa atenção, tá? Mas nós somos os profissionais. Então, não tenham medo de abordar qualquer área da vida do paciente, exatamente porque essa área pode ser a maior área de sofrimento e de dor. Então, se eu não atuo nisso, se eu não olho para isso, esse paciente vai continuar sentindo muita dor e ele não vai ter um bem-estar maior, ele não vai conseguir ter uma qualidade de vida melhor. Porque, vamos supor, às vezes sexo é importante para ele, né? E se é importante para ele, a gente vai tentar fazer com que isso continue acontecendo na medida do possível, com as adaptações necessárias, assim como qualquer outra coisa que seja importante para ele, né? Eu já tive paciente que ele amava jogar futebol, e a gente tentava manter o futebol na medida do possível, né? Ele adorava as peladinhas com os amigos dele. Antes ele ia todo dia, o médico pediu para diminuir 2 vezes por semana, diminuindo 2 vezes por semana, mas ele não deixou de ir. E o futebol era muito importante para ele. Se a gente tirasse isso dele completamente, com certeza ia ser muito pior, além do tratamento que ele já fazia, além da doença que ele já tinha. Então, assim, qualquer necessidade, ela tem que ser ouvida e, como equipe, a gente precisa decidir o que pode ser melhor, quais são o custo-benefício de deixar aquilo continuar acontecendo, de adaptar aquela atividade, para que o paciente tenha um pouco de controle sobre a vida dele, sinta que a vida dele não mudou tanto, né? Inclusive, esse paciente do futebol era um paciente que tinha Alzheimer. Então, o paciente que tem Alzheimer, quando você muda muito a rotina dele, ele fica mais perdido, mais desorientado. E aí, não só pela doença, mas também pelo Alzheimer, a gente levou em conta o câncer que ele tinha e o Alzheimer também, para tomar essa decisão de tentar manter o futebol, porque o futebol era uma coisa que organizava ele, que deixava ele, que ele lembrava dos amigos, ele lembrava que gostava de jogar futebol. Se a gente tirasse isso completamente dele, a gente provavelmente ia piorar o Alzheimer também. Então, a gente tem que pensar em todas as áreas do paciente. Eu não posso só olhar, não, ele está com câncer, pronto, não pode fazer nada, não pode fazer isso. Não é assim que funciona. Ele tem câncer, mas ele tem Alzheimer, ele tem uma família que funciona de que jeito? Como que é a relação dele com essa família? Tudo isso a gente tem que olhar. Não só eu que sou psicóloga, né? O serviço social, o nutricionista, o fisioterapeuta, porque é o que eu digo, às vezes, por exemplo, já chegou demanda da medicina, da farmácia, do serviço social, da nutrição para mim. O paciente chega e fala, não estou comendo direito, eu estou sem fome, estou sem apetite, tá, você falou isso para a nutrição? Não falei. Então eu vou ignorar porque eu sou psicóloga? Não, eu vou falar com a nutrição, vou ver como é que a gente faz para marcar uma consulta, ou enfim, para ter algum tipo de conversa e orientação nesse sentido. Essa é a ideia do cuidado paliativo, e vejam como a ideia de dor total se liga muito com isso, de atenção a todos esses aspectos que fazem a pessoa sofrer, né? Então, isso é muito importante, tá? Não perder nunca, eu digo, essa orelhinha, o estado de alerta. Sempre estar ouvindo o que o paciente está falando de verdade e pensando para quem você pode encaminhar, o que é teu trabalho que você pode fazer e o que é que não é e você precisa de alguém para te ajudar. Isso sempre vai acontecer, porque a gente sempre vai precisar da equipe, em todas as nossas áreas, independente de qual ela seja, ela tem limite, ela não abrange tudo, ela não resolve, ela não auxilia em tudo, então a gente sempre vai precisar de outros profissionais para nos ajudar, para que a gente possa contemplar o máximo possível esse paciente, tá? A dependência financeira também é algo que dói muito, principalmente quando esse paciente é o provedor da casa, tá? Então, aqui a gente vai precisar muito do serviço social e de ser muito criativo com a família, com o paciente, para ver como que eles estão se virando em relação a isso. Porque dependendo do tratamento, até mesmo quem faz pelo SUS, sai muito caro. Porque a alimentação pode mudar, porque às vezes o paciente viaja de longe, vem de um interior que ele mora, às vezes precisa ficar numa casa que não é a casa dele, precisa pagar transporte, táxi, isso, aquilo, ainda mais agora com a pandemia, né? Então, isso afeta muito as famílias e os pacientes. Dani, A gente precisa... Oi, pode falar. desculpa te interromper. Surgiu uma pergunta aqui, da Maria Vitória, que Tá.
Como estar preparado para tratar os aspectos espirituais do paciente, visto que não ensinado na graduação? Boa pergunta. Deixa eu acabar os aspectos sociais, Maria Vitória, aí eu começo os espirituais e eu te explico isso, tá? Eu não sei de que curso você é, imagino que seja da psicologia, só me fala aí também, a Letícia já me diz, para eu entender a graduação que você está fazendo. Ela é da nutrição. Ela é da nutrição, beleza, então, já vou falar isso, já vou falar um pouquinho desses aspectos e aí eu te explico um pouco do que eu penso, tá? Então, a dependência financeira, né, a gente tem dentro dos aspectos sociais e a incerteza do futuro, obviamente, porque eu não sei quando, se eu vou morrer logo, se eu vou demorar, se vão ser anos, se vão ser meses, se vão ser dias. Isso também traz sofrimento para a família, né, pessoal? Então, a gente também, muitas vezes, tem que estar de olho e tratando, e às vezes até mais essa família do que esse paciente, porque às vezes a família sim vai precisar mais do que o próprio paciente vai estar, sei lá, bem da dor, vai estar bem equilibrado, vai estar bem controlada, mas a família está em sofrimento, a gente vai precisar estar junto dessa família também. Por exemplo, quando o paciente está no fim da vida, que dificilmente ele come, né, ele não tem fome, enfim, a família fica desesperada, achando que ele tem que comer, que ele está morrendo de fome, e aí a nutrição e a psicologia entram muito juntos, né, nesse sentido, para explicar que às vezes ele não tem essa necessidade, que muitas vezes o fim da vida é diferente mesmo, ele não tem sede demais, ele não tem fome, a gente só mantém ele confortável, né, com soro, hidratado, com as medicações necessárias. Então, tudo isso é muito dolorido para a família. Então, a gente tem que estar lá para dar esse suporte, né? É muito importante os paliativistas, não só. Então, não estou só falando do psicólogo, né? De qualquer área, dar esse acolhimento e essa escuta para essas pessoas envolvidas nessa situação tão desafiadora, né? E tão difícil que é acompanhar um ente querido, né, nesse momento. Então, vamos falar agora da pergunta da Maria Vitória, né? Dos aspectos espirituais. Gente, a espiritualidade, eu não sei se vocês já ouviram isso, mas eu sempre gosto de frisar, é diferente de religiosidade, tá? O que isso quer dizer? Quer dizer que espiritualidade não é igual à religião. A religião, ela está dentro da espiritualidade. Vamos dizer, a espiritualidade é um conjunto maior e a religião é o menor que está dentro. Então, eu não preciso ter religião para ter espiritualidade, tá? Uma coisa não está diretamente ligada à outra. Espiritualidade tem a ver com o que você considera sagrado na tua vida. Pode ser Deus, pode ser Deus. Pode ser a natureza, pode ser teu filho, pode ser teu pai, pode ser tanta coisa, pode ser muitas coisas, né? Então, é muito relativo o que é espiritualidade para cada pessoa, tá? Aqui também alguns exemplos, né? Falta de sentido de vida, da morte, a religiosidade e outros aspectos. Tudo isso a gente precisa entender um pouco. Eu tenho uma cartilha sobre espiritualidade que eu peguei de algum hospital. A Maria Vitória, se quiser também, me pergunta depois que eu passo para ela ou para vocês até. Porque, gente, a espiritualidade é algo que tem sido falado há muito pouco tempo. Apesar de já existir, né, obviamente, há muito tempo. Ela não é muito falada ainda. Começou a ser falada agora, e os cuidados paliativos também sempre inseriram a espiritualidade dentro de todos os aspectos do ser humano, para a gente já olhar e trabalhar isso, né? Como a Vitória falou, a gente não tem isso na graduação, nem a psicologia, viu? Diga-se de passagem, a psicologia também não vê isso na graduação. Como que a gente se prepara, né, para isso? Eu vejo muito que os aspectos espirituais, eles estão muito ligados ao que o paciente acredita, por exemplo, quando a gente vai falar de morte, né? Ao que o paciente acredita que vai acontecer quando ele vai morrer, se ele acredita que tem vida após a morte, se ele acredita que, não, morreu, acabou, se ele acredita que quando morrer ele vai para o céu, para o inferno. Então, respondendo a pergunta da Vitória também, a espiritualidade é um conceito muito subjetivo. É a mesma coisa do sentido da vida, por exemplo. O meu sentido é um, o da Letícia é outro, o da Vitória é outro. Então, todos nós, e assim, o sentido pode mudar, a gente pode ter pequenos sentidos de vida, né? Então, o que a gente pode fazer com esse paciente, já que não temos experiência nisso? Investigar com ele, tá? Por isso que eu gosto dessa cartilha, porque ela traz formas de avaliar a espiritualidade da pessoa. E aí são perguntinhas simples, né? O que você considera? Você tem religião? O que você considera sagrado para você, né? Se você acredita ou não que tem vida após a morte, o que você acha que acontece depois da morte? São perguntas simples, mas que investigam e nos dão um norte de como o paciente encara e de como funciona a espiritualidade dele, né?
E a partir disso, a gente vai poder trabalhar, tá? Não existe uma receita de bolo de como trabalhar isso, de como olhar para isso. É basicamente avaliar e cada paciente a gente fazer o que tem a ver com ele. Por exemplo, espiritualidade para mim é estar em contato com a natureza. Então talvez você ir para casa, para o teu sítio, isso pode te ajudar? Pode. Então a gente pode pensar nisso. Não, espiritual é sentido da vida, para mim é os meus filhos. Então ver os teus filhos vai te deixar melhor. Vai me deixar melhor. Então a gente vai trabalhar com os filhos, né? Tô dando exemplos aqui, enfim, aleatórios, tá? A gente sempre vai precisar, independente se a gente está falando de espiritualidade ou não, pessoal, ver paciente a paciente. O cuidado paliativo, ele não tem protocolos. Eu não sei se vocês viram, já perceberam isso. A gente não tem protocolos, a gente tem princípios. Princípios, eles não são fechados, engessados, eles são nortes, eles são norteadores, eles dão ideia de por onde você deve seguir. Mas eles não dizem exatamente o que você deve fazer. Por quê? Porque a gente trabalha com pessoas, né? E a gente não tem como saber o que essas pessoas pensam, o que essas pessoas querem, até a gente conversar com elas. Então, às vezes, eu penso, o paciente vai ter medo da morte, vamos supor. Você pensa que, porque muita gente tem medo da morte, os pacientes, a maioria vai ter. Aí você chega lá para conversar com o paciente e ele fala, não, eu não tenho medo de morrer, não. Estou tranquilo com isso, porque eu acredito em Deus, porque eu sei que eu vou para o céu, sei lá, né? Ele usa ali as ferramentas dele. Mas ele fala, não, eu tenho medo de deixar minha família sem dinheiro, porque eu sou o provedor da casa. Exemplo. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar a morte com ele, ou a gente vai trabalhar essa questão financeira, que é uma preocupação para ele? Entende? Aí o outro já é o contrário, fala, não, já deixei tudo pronto para minha família, mas eu tenho muito medo de morrer. Eu vou trabalhar a questão financeira, de patrimônio com ele, ou eu vou trabalhar a morte, o medo da morte dele? Entende? São coisas diferentes. Então, eu preciso avaliar cada paciente, porque cada paciente é único, cada situação é única, cada família é única, cada relação é única, e eu só sei se eu adentrar nisso, se eu ouvir, se eu quiser saber. Senão, vai ser muito difícil eu entender. E assim, a gente tem que ter muito cuidado, pessoal, para a gente não, como é que eu posso falar? Chegar com as nossas ideias para os pacientes e para a família, tá? Eu sei que é muito fácil fazer isso, mas às vezes a nossa ideia não é a ideia da pessoa. Então, assim, é muito importante ter as nossas ideias, mas deixe elas com você, né? São suas, não são dos outros. Então, fique com elas para você, use quando for para você, não para os outros, porque eu já vi muitas vezes acontecer isso, o profissional colocar a ideia dele para o paciente ou para a família, e quando você vai ver, assim, não é a ideia da família e do paciente. Então, deixe o paciente falar, deixe a família dizer, e aí você vai seguir a ideia deles, não a nossa ideia, né? Às vezes a gente vai no sentido de ajudar, por exemplo, eu vou dar um exemplo bem prático, religião. Eu já vi muitos profissionais, o paciente era ateu, o profissional não sabia porque nunca perguntou, e o profissional chega lá falando de Deus. Deus vai te ajudar, Deus está com você. É uma boa intenção? Sim. O profissional quis ajudar? Sim. Mas ele investigou o que esse paciente achava de Deus? Ele investigou se isso era interessante para o paciente, se Deus é algo, um conceito interessante para o paciente, essa crença? Não. Então, a gente precisa conhecer o paciente exatamente para a gente saber como que a gente vai responder a esse paciente, tá? E ter muito cuidado nessa hora de colocar o que a gente acha, o que a gente pensa para os outros, antes de entender de onde ele vem, o que ele faz, quais são as crenças dele, porque senão a gente acaba, sem querer, errando, com uma ótima intenção, mas errando, e às vezes até dificultando a relação com a equipe. Porque esse paciente pode ser que tenha paciente que seja ateu e não se incomode, porque já está acostumado, porque todo mundo fala de Deus, pode. Mas pode ser que tenha paciente que pense, puxa, né, mas nem me conhece, mas nem sabe o que eu acho disso, que eu nem gosto, sei lá, porque eu tive experiências não muito boas na igreja, sei lá. Então, assim, a gente precisa conhecer essas pessoas, tá? E entender até que ponto todos esses aspectos estão sendo causadores de mais dor ou não. E pegar esses aspectos que estão sendo mais causadores de preocupação, de ansiedade, de dor, para a gente tentar melhorar. E aí sim a gente poder dar mais qualidade de vida para esse paciente, que é exatamente a ideia do cuidado paliativo, né? Eu sempre digo, o cuidado paliativo a gente tem que lembrar de duas coisas.
alívio de sintoma, primeiro de tudo, porque se eu tô com dor, se eu tô nauseada, eu não quero conversar sobre nada, eu não quero resolver nada, eu só quero que tudo isso passe, que acabe. Então, eu preciso aliviar sintoma, seja ele qual for. E qualidade de vida. Então, a gente precisa fazer essas duas coisas. Como que eu alivio o sintoma? Todas essas dores aqui podem ser aliviadas. São sintomas também. Então, a gente já melhora, já alivia esse sintoma, já diminui o sofrimento e vem junto o segundo conceito, qualidade de vida. E aí, diretamente, eu proporciono uma maior qualidade de vida para esse paciente. Né? É isso que nós, paliativistas e futuros paliativistas, devemos ter sempre em mente, tá? Essas duas expressões são mágicas. A partir delas, vem todas as outras, pelo menos para mim, dentro dos cuidados paliativos. Qualidade de vida e alívio de sintoma. Uma puxa a outra, uma tem a ver com a outra. Se você for falar de dor total também, você vai ver aqui alívio de sintoma, todos esses sintomas, dentro desses todos esses aspectos, né, que a gente tem medo, dependência financeira, isso é sintoma que pode ser melhorado, de certa forma, né? Pode ter algum tipo de alívio. E isso vai dar qualidade de vida. Então, nunca esqueçam dessas duas expressões, tá? Vitória, espero ter respondido a tua pergunta. Se eu não respondi, me avisa, pergunta mais, que a gente vai tentando conversar, tá bom? Eu tô olhando aqui o celular para eu não me perder no horário, tá, pessoal? Mas qualquer coisa, Lê, me avisa. Então, assim, além dos aspectos espirituais, como a gente acabou de falar, tem esses outros que eu falei desde o início, os aspectos físicos, né? Os aspectos somáticos. São realmente esses aspectos que vão dar início àquele sintoma, àquela dor, que tem a ver ou com a doença que a pessoa tem, que faz ela estar em cuidados paliativos, ou a outras doenças que já existem, junto com essa doença que faz ela estar em cuidados paliativos, né? Então, o que a gente percebe é que, primeiro, vem essa preocupação com essa dor física, porque, realmente, a dor física, ela incapacita muito, dependendo de onde ela esteja. Por exemplo, tem pacientes que têm dor no quadril, então ele vai sentar, dói, ele vai levantar, dói, ele deita, dói, tudo dói, né? Então, é muito complicado quando essa dor, ela está em lugares mais específicos ainda, que dificulta mais ainda a vida desse paciente, né? E também, gente, porque a dor, ela é um sintoma que, de certa forma, irrita, deixa você sem paciência, diminui completamente o teu bem-estar e a tua qualidade de vida. Todo mundo aqui já sentiu dor, imagina, né? E assim, ninguém gosta, né? A gente sempre diz, ninguém gosta de sentir dor. Hoje em dia, ela é considerada o quinto sinal vital, inclusive. Né? Se vocês forem numa triagem de algum hospital ou de alguma clínica, eles vão falar isso. Eles vão perguntar, como é que tá a sua dor? De 0 a 10, você tem dor? Você não tem dor? Né? Isso hoje até já é investigado com muito mais rotineiramente. Porque já se sabe o quanto a dor influencia e o quanto ela pode ser sinal de que outras coisas estão acontecendo. Né? E aí a Cicely Saunders fez o quê? Pegou essa dor física e atrelou a todas essas outras dores aqui, que também se relacionam a essa dor física, né? Eu não sei quem já trabalhou com isso, né, com cuidado paliativo aqui, mas é muito claro. Quando tem a dor física e tem essas outras preocupações, esses outros aspectos, você percebe que a dor é maior. E quando a gente consegue intervir nessas outras dores e na dor somática também com a medicação, muitas vezes, até porque tem outras medidas, né, que não são farmacológicas para a dor somática também, a gente vê como esse paciente melhora. E se você pega um paciente que só está sendo tratado para dor somática, sem contar esses outros aspectos, você vê como a dor desse paciente é de mais difícil controle. É incrível. Todos os pacientes que eu atendi que tinham dor física, somática, e que não estavam sendo trabalhados de nenhum outro tipo de dor, era muito mais difícil, eles tinham que tomar muito mais remédio, a dor deles era muito mais refratária, muito mais complicada de se controlar. E aí, quando a gente entrava com esse interesse por esses outros aspectos, às vezes ele diminuía a medicação, ou às vezes ele mantinha, mas melhorava o controle da dor, porque tem outros aspectos que influenciam essa dor. Foi esse o pulo do gato da Cicely Saunders. Foi entender que a dor, ela não é só física, que tem outros fatores que vão tornar essa dor pior, mas também que podem melhorar. Se isso for olhado, né, se isso for minimamente não resolvido, mas encaminhado, né, enfim. Então, isso é muito importante. Quando vocês forem atender pacientes que têm dor, não perguntem só da dor física, perguntem de outras coisas. Você está mais preocupado com alguma outra coisa? Como é que está a tua família? Como é que você está?
Eu não estou dizendo que vocês têm que fazer o trabalho do psicólogo, tá, gente? Mas, às vezes, uma escuta, um olhar, um toque, isso, vocês não têm ideia de como isso pode ajudar o paciente. Eu não sei quem aqui é psicólogo, né? Eu tô fazendo psicologia, mas na faculdade eu sempre aprendi que a gente não pode tocar, que a gente tem que fazer cara de paisagem, e eu sou a última pessoa a fazer isso, né? Eu adoro tocar, adoro abraçar, eu sou nordestina, então, assim, pra gente é o normal, né? E já tive pacientes que em algum momento do atendimento eu me senti à vontade para tocar, para pegar na mão, para entregar um lenço, para ficar do lado e não do outro lado, assim, sentada frente a frente na poltrona, né? Como um ser humano que eu sou e que estou ali para apoiar aquela pessoa. E isso ajudou muito essas pessoas, né? Trouxe um pouco de alívio de saber que tem um humano ali junto com outro humano, não só um profissional. Mas antes de qualquer coisa, somos dois humanos, né? E eu, como profissional, estou dando valor a esse sentimento e estou dizendo para ela que estou ali, para essa pessoa que estou ali. Não sei o que vai acontecer, não posso resolver muitas vezes, mas só de saber que tem alguém ali, isso já dá um alívio muito grande para aquela pessoa, porque o medo da maioria das pessoas é o medo de morrer sozinha, é o medo de os médicos e a equipe não olharem para essa pessoa porque ela está morrendo, porque para quê, né, que eu vou atrás de uma pessoa que está morrendo? Para que eu vou cuidar de uma pessoa que está morrendo? E é exatamente isso que o cuidado paliativo rebate. Não, essa pessoa aqui tem muito cuidado para ser feito por ela. Então vamos cuidar dela, porque se tem, por que a gente não vai fazer? Né? Também foi o pulo do gato da Cicely Saunders, certo? Foi isso que ela quis dizer para a gente. Não importa em que estágio da vida o paciente está, a gente sempre pode cuidar dele. Curar, não sei, mas cuidar, com certeza, sempre dá para cuidar, sempre dá para estar junto, sempre dá para ouvir. E isso qualquer paliativista pode fazer, tá? Tudo bem, gente? Dúvidas, reflexões? Algo para comentar? Tenho uma dúvida aqui. Como trabalhar a empatia diante da dor total do paciente com a equipe multiprofissional? Vocês estão afiados, hein? Gostam de ver. Eu digo que isso acaba sendo muito trabalho do psicólogo, né? Em que sentido? Nós somos treinados para isso, para sermos mais empáticos, para sermos mais humanos, né? Nós somos treinados, tá? Isso que todos nós estamos aqui somos humanos, mas a gente tem que ser treinado para isso. Então, o que eu acabo vendo, claro, tem profissionais humanos, né? Porque isso às vezes é da pessoa, mas isso não é ensinado e pouco falado nas graduações no geral. Mas a psicologia, por base, acaba, como fala muito de sujeito, né? A gente acaba falando um pouco disso nas entrelinhas, vamos dizer assim. Mas também não temos diretamente falando, né? Eu não tive disciplinas de humanização, né, em saúde na faculdade. Mas a gente acaba falando disso por falarmos do sujeito, enfim. E a nossa técnica tem a ver com o sujeito, né? Quando das outras graduações, não. É a técnica pela técnica, né? Como fazer um acesso à enfermagem, a medicina, como ver os sintomas de tal doença, disso, daquilo. Então, isso se perde um pouco, né, nas outras graduações. O que a gente tem que ver, e se você não é da psicologia, mas você tem essa visão, é que se você tem um vínculo bom com essa equipe, você pode falar sobre isso, tá? Você pode comentar, né, você foi meio assim com aquele paciente, tá tudo bem, né? Quando o profissional fizer uma piadinha com a família ou com o paciente, a gente pode estar lá para dizer, né? Então, é isso mesmo? Você quis dizer isso mesmo? Por exemplo, né, vou dar um exemplo também. Familiares que estão muito ansiosos, que vão muito requerer da enfermagem e da gente no geral, né? Como que aí o enfermeiro ou a equipe fica reclamando, né? Aquele familiar chato, esses familiares não param nem um pouco, né? Como que eu faço isso? E aí, eu já ouvi muito isso, obviamente. Como psicóloga, eu comento, olha, veja, né? Não é questão de brigar, tá, gente? Não é questão de entrar em conflito. É só de mostrar o que está acontecendo. Então, tipo assim, veja esse paciente, veja o quanto ele está sofrendo, veja essa família, veja como é que eles são,
Então, será que não faz sentido essas pessoas estarem ansiosas, vindo aqui o tempo inteiro, perguntar o tempo inteiro? Será que não faz sentido elas terem essas dúvidas, elas quererem saber? Então, eu acho que depende muito do profissional, e eu acho que nós podemos fazer isso, eu sempre digo, né, trabalho de formiguinha, e conversando com os nossos pares profissionais sobre isso, né, dando dicas, dando toques, tentando, obviamente, não entrar em conflito, não dizer, eu sei mais, eu estou mais certo, não é isso. É simplesmente dizer, eu percebi isso, então, será que foi isso mesmo que você quis dizer? Será que, né, essa brincadeira, você entende que pode ter algo de sério aí, de difícil, de complicado? Como é que você vê isso, né? Se fosse você. Então, a empatia é exatamente isso, você se colocar, tentar, né? Porque dificilmente a gente vai conseguir exatamente se colocar no lugar de alguém. Mas tentar, pelo menos, se colocar no lugar dessa pessoa. E a minha fala, quando eu vou falar com alguém da equipe que fez uma piada, comentou algo desse tipo, é sempre nesse sentido. Eu só pergunto assim, se fosse tua mãe, né? Se fosse teu pai. Óbvio, gente, quando eu tenho um vínculo, né? Às vezes você tá numa equipe que você nunca viu, que você nunca conversou, e isso pode ficar bem chato. Porque aí você sai como a sabichona, que quer sair por cima. Então, você tem que ter também muito cuidado ao conversar com essa equipe. Você tem que conhecer a equipe, saber se é uma equipe mais aberta mesmo, que não vai se incomodar com esse tipo de coisa. E você também, né? Se é essa pessoa, porque às vezes a gente incorre nesses erros, tá? Mesmo sendo psicólogo, mesmo trabalhando na área, às vezes você entra no automático e você nem percebe. Então, é muito importante você também estar aberto, independente se você é psicólogo ou não, para ouvir e também para falar. Porque não adianta só falar e quando alguém vier falar comigo, eu não minimamente não processar, não tentar entender o que ela está falando, tá? Ninguém está acima de ninguém na equipe, todo mundo é igual, todo mundo tem que conversar, todo mundo tem que trocar. Então, a gente precisa estar junto, eu sempre digo, né? Não é uma separação entre equipe, família e paciente, não é um cabo de guerra. São 3 áreas juntas. Então, a gente está do lado da equipe, a equipe está do lado da família, está do lado do paciente. Então, nós 3 caminhamos juntos para que o paciente tenha uma melhor qualidade de vida e uma qualidade de morte, né? Se for o caso. Então, a gente não está brigando, a gente não está em conflito para ver quem é que sabe mais, quem é que sabe menos. A gente está para se ajudar, para se apoiar. E nós, como equipe, mais ainda para dar esse suporte para o paciente e para a família. Por quê? Porque é o nosso trabalho. Então, a gente tem que dar esse apoio, esse suporte para o paciente e mostrar para eles que a gente está do lado deles, e não na frente, e não em cima, e não embaixo. É horizontal e está todo mundo junto nessa. Até o final, seja qual for o final, né? Seja cura, seja, enfim, morte, não importa. A gente vai estar junto, tá? Espero ter respondido, mas eu acredito que sim. Se tiver mais alguma dúvida, me avisa, Lê. Então, tenho uma dúvida da Rafa. Pode falar. Como os pacientes costumam lidar com as limitações decorrentes da dor total? Olha, Rafa, eu vou te falar o que acontece. Primeiro que eles não sabem esse conceito, né? Muita gente não sabe. Então, eles não percebem, obviamente, que isso é dor total. Para eles, dor é física. Não tem isso. A única dor é a física, que está incomodando. Quem vai observar a dor total somos nós, tá? E aí, obviamente, ele não sabe disso, mas muitas vezes, quando a gente trabalha essa dor total, a gente percebe a melhora na qualidade de vida dele. Ele vai dizer assim, essa semana eu consegui sentar mais, eu consegui sair para andar mais, melhorei da dor. Mas ele vai achar que é por causa dos remédios só. Ele não vai achar que é porque você deixou ele sair mais, que é porque você mandou ele para meditação, para acupuntura. Ele não vai associar essas coisas. Mas você que é profissional e que sabe o que é dor total, vai. Então, cabe a gente avaliar essas medidas que a gente lançou mão, que a gente utilizou, para ver o quanto essa dor total foi apaziguada, né, foi aliviada, tá? Eu gosto muito de falar de um caso que eu atendi, que era uma paciente que não morava em Curitiba, ela era de Santa Catarina, do interior, e ela morava em Curitiba porque trabalhava lá há muitos anos, enfim. Mas ela sempre ia ver a família no interior, e ela era muito família, ela amava a família, os irmãos, a mãe, todo mundo, sobrinhos, né? E aí, ela tinha muita dor física mesmo, que a doença dela estava muito no osso, e quando o câncer está no osso, ele dói bastante. E ela sentia muita dor em muitos lugares.
e ela tomava bastante remédio e tudo, a gente conseguia controlar no geral, mas eu percebia que era uma dor muito grande, total, né, nesse sentido, principalmente psicológica e social, não poder ver a família dela, não poder ir na casa dela. Não era só ver a família, porque a família vinha para Curitiba, mas ir na casa dela, onde ela cresceu, que era um sítio, que tinha todo um significado, e ter a família reunida lá, porque lá eles conseguiam reunir a família. Em Curitiba vinha uma mãe, vinha a mãe, depois vinha o irmão, depois vinha outro, depois não vinha todo mundo junto. Então ela sentia muita falta disso. E aí eu conversei com a médica dela, uma época que ela estava um pouco melhor, estava fazendo químio, a doença estava um pouco controlada, só que ela era o aniversário dela e ela queria muito ir ver a família. E para lá, ela não queria que a família viesse, ela queria ir para casa dela, ficar na casa dela. Só que na semana do aniversário dela era a semana que ela tinha químio. E aí eu fiquei naquela, tá, vou falar com a médica dela, mas a médica não vai deixar porque ela tem químio. Mas vou falar, né? Não custa nada. E a médica muito aberta, entende também de cuidados paliativos. E aí eu expliquei a situação. Eu falei, ó, ela expressou o desejo de ir para casa, ver a família. Eu sei que ela tem químio, mas será que a gente não consegue adiar um dia ou dois para ela poder ir e voltar, pelo menos ficar lá no aniversário dela? E a médica dela na hora, não, vamos, ela nem vai fazer essa semana para ela não ter efeito colateral, para ela não ficar mal. Ela só faz na outra semana, ela vai e volta com tranquilidade. E na outra semana a gente faz a quimio dela sem problema nenhum. Não tem essa obrigação, porque tem algumas quimios que tem, né? Mas a gente precisa sempre conversar com o médico para saber se pode, né? Se não pode, se ele libera, se ele não libera, dependendo do estado do paciente também. E aí, eu e a médica fomos dar a notícia para o paciente. Gente, vocês tinham que ver a alegria dela. Parecia que a dor ali já tinha melhorado 20% só da notícia. Isso que ela nem tinha ido ainda, né? Quando ela voltou, o que ela me contou, ela estava tomando os mesmos remédios. Isso que a gente ficou com muito medo, porque a estrada é muito ruim para a casa dela, então a gente ficou com medo que o balançado do carro piorasse as dores dela, né? E eu fiquei preocupada com isso. Na volta, ela falou que não sentiu essas dores no carro, disse que a dor dela melhorou. Ela ficou assim uns 20 dias tomando os mesmos remédios, nada mudou no sentido de medicação, mas por ela ter ido e voltado para casa, ter aproveitado o aniversário lá, ter visto todo mundo que ela queria, a dor dela diminuiu muito naqueles dias próximos, né, do aniversário e desse acontecimento dela poder ter ido para casa, mesmo com as mesmas medicações. E se você ainda não acredita em dor total, depois desse caso você não tem mais desculpa, você tem que acreditar, porque é nítido quando a gente olha para outras dores, que às vezes eles nem entendem que está ligado, que está tudo interligado, é nítido como essa dor física ela já melhora, entendeu? Então a gente precisa sim olhar para isso e tentar organizar para que o paciente se sinta melhor e a gente vê que realmente acontece. Tudo bem aí, pessoal? Tudo certinho. Então, beleza. Então, assim, como eu falei para vocês, eu trouxe esse gráfico, né, essa foto, essa imagem, porque ali eu falei do conceito, mas aqui eu queria que vocês visualizassem, que eu acho que é bem mais fácil, né, mas para que vocês entendam, tudo em cuidado paliativo é interligado. Por quê? Porque a gente não olha doença. A doença, ela é importante, sim, mas ela não é mais importante do que a pessoa que está vivendo essa doença, tá? Então, sempre a dor total, ela é de alguém. Então, essa pessoa, ela tem instância física, psicológica, espiritual e social. Ela é um ser completo, ela é um ser complexo também, todos nós somos, né? Então, por isso que ela não vai, dificilmente ela vai ter uma dor só. A física, normalmente, ela é o gatilho, né? Ela é o primeiro, mas as outras, elas vão existir por conta da própria situação mesmo, né? De doença, do que pode acontecer, de como essa pessoa lida com isso, é uma questão mesmo dela, e aí já entra na dor psicológica. E aí a gente vai poder intervir e ajudar ela em todas essas instâncias, né? Então, vejam, ali o meio é dor total e todas as áreas competem para essa dor. Então, não posso olhar uma área só. Eu não posso achar que a dor da pessoa é só lógica. Eu não posso achar que ela tem uma dor psicológica e eu não vou tratar a dor física, por exemplo. Que nem o povo fala, como é que eles falam? Não é dor psicológica, é como se fosse uma dor inventada, que não é real. Gente, se a pessoa diz que tem dor, ela tem dor. A gente tem que acreditar nela, tá? Esse é o primeiro passo. Por quê? Porque a gente não tem nenhum exame específico para medir dor. O que vai medir a dor é o que a pessoa está me falando. Então, eu preciso acreditar que ela está sentindo dor. Mesmo que os exames não deem nada, mesmo que não mostre nada, ela tem dor. Então, eu preciso entender isso, eu preciso achar formas de tratar essa dor. Pode ser uma forma
mais leve, vamos dizer assim, uma meditação, uma acupuntura pode, mas eu trato dor. A maioria dos pacientes que eu peguei com dor forte, que não eram controladas pela medicação, a maioria desses pacientes dorme mal, porque ninguém dorme quando está com muita dor, né? A dor acorda a pessoa. Eu mandava para acupuntura. A acupuntura já melhorava a ansiedade, melhorava a insônia, deixava a pessoa com bem-estar maior. A pessoa fazia terapia comigo, também se sentia mais aliviada, podia falar das angústias dela. Então, eu mexia, vamos dizer assim. Quando você mexe uma dor, você afeta a outra, entende? É isso que eu quero dizer. Então, se a gente está mexendo em um lado, ali no psicológico, por exemplo, eu vou afetar a física e eu vou afetar a dor total. Por isso que a gente tem que estar sempre olhando todos esses pormenores. E por isso que é tão difícil, tão belo fazer cuidado paliativo, né? Porque eu não posso olhar só para um foco e dizer, não, eu só vou tratar isso, só vou olhar isso e acabou. Não, tem uma pessoa inteira ali, tem um mundo inteiro, é um mundo, né? Cada pessoa é um mundo, não tem esse ditado. Então, eu preciso olhar para essa pessoa como o mundo que ela é e tentar minimamente entender esse mundo e ajudar esse mundo a continuar rodando, certo? Essa é a ideia de cuidado paliativo e essa é a ideia de dor total, tá bom? Aí aqui tem só algumas coisas, né, que fazem parte do, enfim, da dor total, e eu já falei de algumas delas ali, né, a dor física, cachorro latindo, causado pelo câncer, causado pelo tratamento ou por alguma comorbidade. A psicológica também já comentei, né? O medo do sofrimento, experiências passadas de adoecimento, né? Como essa pessoa lida com outras experiências que ela já teve no passado, ou se ela não teve nenhuma, o que é que ela acha disso. Espiritual, né? Pode haver uma raiva de Deus ou raiva do destino, uma perda da fé, uma busca por sentido, por significado, medo do desconhecido, né? O que é que vem quando eu morrer, o que é que vai acontecer. O social, perda de papel social, né? Acontece às vezes essa mudança, como eu falei, a pessoa é provedor, depois ela não é mais, ela antes era cuidava de todo mundo, agora ela tem que ser cuidada, enfim. Perda de trabalho, às vezes isso acontece, ou a pessoa tem que se reorganizar no trabalho, tem que se afastar e vai ganhar menos. Isso traz preocupação financeira, preocupação com o futuro da família, e a dependência também que eu já comentei com vocês, né? Isso aqui é só para ilustrar o que eu já falei, tá bom? Ah, eu tenho um vídeo para mostrar, eu acho que eu tenho esse vídeo baixado, vou ver se vai dar tempo também. Todas as dimensões, então, né, resumindo, todas as dimensões do sofrimento humano, elas têm que ser igualmente investigadas e avaliadas, como eu disse para vocês, né? Pode ser que alguém não tenha medo da morte, então, talvez eu não vá precisar trabalhar tanto isso com essa pessoa, mas outra pessoa tenha. Então, é essa pessoa que eu vou trabalhar o medo da morte. A outra pessoa vai trabalhar uma outra preocupação dela. A gente tem que tratar as pessoas de acordo com o que elas merecem, com o que cada caso nos traz. A gente não tem que tratar como receita de bolo, como protocolo, porque não existe. Então, a gente vai precisar ouvir essas pessoas e trabalhar o que elas vão nos trazer, tá? E o sofrimento é a vivência da dor mesmo. E ele vai ser muito individual para cada sujeito, e para cada contexto que ele está inserido, né? Mais uma vez, a necessidade de a gente avaliar isso caso a caso e entender cada caso de uma forma completamente distinta do outro. Às vezes a doença é a mesma, os exames são iguais, mas você vai ver que um paciente vai pensar uma coisa, a doença de um vai evoluir de um jeito e a do outro vai evoluir de outro, porque estão em corpos diferentes também. Então, tudo é muito individual. Quando a gente fala de... Eu tô falando muito de câncer, tá, gente? Porque é a minha área, mas óbvio que cuidados paliativos a gente pode trabalhar outras áreas, outras doenças, tá? Mas a minha área é mais essa também. E daí, para terminar, eu não sei se vocês conhecem a Academia Nacional de Cuidados Paliativos, a ANCP, que é uma instituição muito legal. Eles lançam agora podcast, eles lançam vídeo, eles agora estão organizando o Congresso de Cuidados Paliativos. Eles são bem atuantes, tentam muito colocar os cuidados paliativos no nosso dia a dia. E eles têm alguns vídeos no YouTube que são bem interessantes. Entre eles tem esse de dor total, que alguns profissionais falam um pouco disso. Eu não sei se eu tenho tempo, mas a gente podia tentar mostrar. Deixa eu ver se tem mais algum slide. Eu acho que não, Lê. Acho que só esse mesmo. Aqui, na verdade, eu gosto muito dessa fotinha, eu acho ela muito fofa. Eu achei algum site aí, né, que fala de realização de desejos dos pacientes no hospital. E aí esse paciente com a cachorrinha dele no leito, né, ele todo de uniformezinho do hospital, mas fazendo carinho, e ela lá com ele, super fofinha, no colo dele. Então, isso também é uma forma de aliviar dor, tá? Não pensem que a única forma de aliviar dor é dar remédio. É uma das, a gente tem milhares de formas. Levar o cachorrinho é uma forma também
de aliviar a dor. Liberar a paciente para viajar para casa dela é uma forma também de aliviar a dor. Por quê? Porque é o que ela precisava. Talvez o que esse paciente precisava era a visita da cachorrinha dele, né? Isso ajudou muito ele, com certeza ajudou muito ela, né? Que o cachorro normalmente se liga muito ao tutor. Então, isso é muito interessante também. São ideias, né, do que a gente pode fazer para cada um, tá? E, enfim, terapias integrativas, eu indico bastante as que têm base científica já, algum fundamento, né? Meditação já tem, yoga já tem, arte-terapia já tem também, musicoterapia demais, também ajuda muito, os pacientes gostam muito, os mais idosos, então, são muito saudosos, aí você pega músicas antigas, isso mexe muito com eles, traz muitas coisas. Então, a gente também pode e deve. Eu digo que quanto mais a gente conhece outras áreas, né, como essa das terapias integrativas, mas também outras áreas mesmo, né? Quanto mais eu conheço a nutrição, a físio, mais eu sei quando encaminhar, mais eu sei qual é o trabalho deles. É a mesma coisa as outras profissões com a psicologia, por exemplo. Então, se você tem a tua profissão, tente conhecer as outras o máximo possível, pergunte, seja curioso, porque aí você vai conseguir encaminhar melhor o teu paciente, você vai conseguir descobrir algo que você possa ajudar ele encaminhando o mais rápido possível. E aí ele vai ter a qualidade de vida dele melhorada o mais rápido possível. E quando você tem dor, gente, quando você está sofrendo, isso é muito urgente. E ainda mais se você sabe que está morrendo, que vai morrer logo, né? Então isso é urgente. Tratar esse sofrimento é urgente, porque eu não sei se amanhã eu vou estar aqui. Então, lembrem dessa urgência, desses pacientes. Às vezes eles vão falar, às vezes não, mas é urgente. Eles não sabem quanto tempo eles vão estar ali. A gente não sabe. Então, sempre encare esse tipo de coisa como urgente, porque é uma dor, porque é um sofrimento. E você vai deixar ele sofrendo mais um dia, você vai deixar ele sofrendo porque você, sei lá, amanhã eu faço, né? Não, se eu posso fazer agora, se eu posso falar com meu colega agora, vou lá passar logo o caso para ele. Então, conheçam as áreas, para que vocês consigam, o mais rápido possível, identificar e encaminhar. Isso é muito importante também, tá? Trabalhar em equipe. Eu não consigo não trabalhar em equipe, eu sempre falo isso. Eu acho que esse era o último slide mesmo, eu tenho vídeo, né? Eu já vou mostrar o vídeo para vocês. Eu só quero agradecer de novo a todo mundo pelo convite, a Liga. Eu espero que vocês que estejam assistindo tenham aproveitado e tenham desfrutado desse momento. Eu sempre tento desfrutar desses momentos, né, plenamente, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. Quando a gente trabalha em cuidados paliativos, a gente lembra disso, mas isso não é motivo para se desesperar, é motivo para aproveitar, tá bom? E aí eu quero mostrar esse vídeo para finalizar. Meu e-mail tá ali, meu WhatsApp, meu telefone, meu Instagram, meu Facebook, Daniele Rabelo Psi. Quem quiser seguir lá, eu sempre posto sobre oncologia e cuidado paliativo, sempre estou colocando alguma coisa lá. Podem me perguntar, podem falar comigo. A Lê sabe, eu sou acessível, sempre eu respondo assim que eu posso. Às vezes eu já estou online, respondo na hora. Então, eu tento responder assim que eu posso, mas eu vou ver sim a sua mensagem, tá bom? Tem mais alguma pergunta, Lê? Como é que tá aí? Pra gente tentar ir pro vídeo. Deixa eu ver aqui. É do Daniel. Como lidar com uma equipe negligente que, mesmo conversando sobre, eles costumam manter atitudes e falas de teor aversivo frente às pessoas, sem desenvolver uma empatia? Vocês não estão pegando leve, não, né? Daniel, se você vê que é uma coisa recorrente e você sozinho não está conseguindo, né, dar esses toques que eu falei, ou então você está conseguindo, mas isso não está sendo, né, não está funcionando, o que eu diria, o meu conselho para você, como profissional de saúde, não como psicóloga, né, seria você falar com o hospital, com a clínica e ver a necessidade e falar sobre a necessidade de uma educação continuada para essas pessoas, né? De um treinamento mesmo. Treinamento sobre como tratar o paciente, sobre o que é cuidado paliativo, sobre como ouvir o paciente. Isso pode parecer básico, mas eu já vi muitos hospitais, muitas clínicas, inclusive eu já dei treinamentos assim, para recepção, para o pessoal do telemarketing. Por quê? Porque às vezes eles perdiam um pouco, né? Sem querer ficar no automático, sem querer acaba falando, se estressando demais, e a gente entende isso por um lado, né? Mas é interessante que se você viu que esse tipo de
de conduta de às vezes dar um toquezinho não funcionou, é interessante que você leve isso para a instituição mesmo. Até para ver se isso é dessa equipe em específico ou se é da instituição. A maioria das equipes é assim, se é uma espécie de perfil, e falar para essa instituição como isso é ruim, porque o que esses pacientes, essas famílias vão pensar, né? O que eles vão falar para outras pessoas, né? É mais complicado. Então, assim, a gente precisa, às vezes, quando não funciona essa coisa mais de formiguinha, levar para um lugar mais alto mesmo, para uma instituição, para uma chefia, para poder ver o que eles vão fazer. E, assim, dizer para eles, ó, você pode até, quem sabe, fazer o projeto de educação continuada para tal área do hospital, né? Não precisa ser da equipe específico, né? Mas que área você vai querer? O pessoal está falando nota aqui, gente. Deus. Que área você vai querer, né? Que área que precisa dessa formação? Ou é para o hospital inteiro? Não sei. Então, é interessante também, dependendo da condição, né, do que esteja acontecendo, levar isso para a instituição, porque pode ser algo até de outras equipes, e com o tempo essa instituição vai ficar mal falada, vão chegar reclamações na ouvidoria, isso, de certa forma, isso tem uma, como é que eu posso dizer, uma consequência, né? O paciente não vai querer mais voltar ali, ou ele não vai indicar para ninguém, então a instituição precisa ser tocada nesse sentido, para entender que isso também tem algo negativo, um ponto negativo que vem para ela. A longo prazo, vem para ela, sabe? Então, esse seria o meu conselho para você, como gestora, profissional de saúde, levar um pouco mais adiante, porque às vezes a equipe já está tão automático ali, e está todo mundo tão dentro dessa rotina de fazer a mesma coisa, que um ajuda no sentido de um alimenta o outro, né? E você não consegue quebrar esse tipo de ideia, enfim, de rotina, e a gente precisa que venha de outro lugar. Tá? Espero ter respondido também. Qualquer coisa me avisa. Dani, tem mais uma pergunta aqui, da Rafa. Como explicar à família que o auxílio deles na dor total do paciente pode diminuir significativamente? Rafa, vou te falar. Assim, a família, muitas vezes ela também tem essa dor, né? Ela é afetada por uma dor social, de, vou perder. Pense na família como um sistema, uma rede. E aí eu tiro aquela pessoa daquele sistema que já está organizado. Isso também desorganiza a família. Eu preciso reorganizar essa família. Então, essa família também está em sofrimento, tá? Então, a gente tem que ter muito cuidado nesse sentido de colocar muita responsabilidade para essa família. Porque ele já tem muita, né? De estar com essa pessoa, de cuidar dessa pessoa. O que a gente tem que fazer é tentar, dentro do nosso atendimento, não só da psicologia, mas de qualquer outro profissional, fortalecer essa família, dar ferramentas para que essa família lide melhor com esse paciente, lide melhor com esse sofrimento que eles estão passando, né? Principalmente o cuidador principal. A gente vai identificar aquela pessoa que está mais junto, é aquela pessoa que vai mais para os médicos, é aquela pessoa que tá mais, sabe? Você sabe que ela está 80% com o paciente no tempo. E tem outras que estão 20, que rodiziam, que vão de vez em quando, mas sempre tem aquela pessoa que está mais junto, né? Às vezes é uma filha, uma esposa, um vizinho, enfim. Essa pessoa normalmente vai estar mais sobrecarregada e vai estar sofrendo mais. Então, a ideia não é a gente chegar e dizer, olha, você tem um papel muito importante aqui, então, por favor, né, fique bem para você diminuir a dor total do paciente. Não. A ideia é, vou te ajudar a melhorar, vou fortalecer você também e o paciente, e vou te dar ferramentas para lidar com essa situação e também vou estar aqui para você, não só para o paciente. Por quê? Porque a gente sabe que se eu fizer isso, se a equipe fizer isso, fortalecer esse familiar, indiretamente a gente melhora a vida do paciente, porque esse familiar vai se sentir melhor, mais tranquilo, vai se sentir seguro com a gente, com a equipe, vai confiar para conversar com essa equipe. Então, aí sim eu consigo fazer com que ele fique melhor e, indiretamente, o meu paciente vai ficar melhor. Porque se o familiar está melhor, ele cuida melhor. E aí o paciente vai ficar mais tranquilo também, sabe? Então, é uma cadeia, assim, como se fosse uma bola de neve. Você começa em um e vai afetar o outro. Tá? A gente também tem que estar junto desse familiar para ajudar ele em toda essa situação, já que muitas vezes uma pessoa é a principal cuidadora e isso vai ser mais pesado
para ela. Tá? Eu espero ter respondido também. Acho que é isso. Se tiver mais alguma dúvida, já manda. Ai, tem uma da Sara. Fiquei com dúvidas sobre a concepção da dor total com pacientes pediátricos. Como ela se dá? Bom, o que vai mudar no paciente pediátrico é, primeiro, que você vai ver isso muito nos pais, né? Essa mudança de rotina, essa mudança, o filho está doente, você vê isso muito mais na família, talvez, do que no paciente. Mas, dependendo da idade da criança, você vê sim. Por exemplo, a criança que podia brincar todo dia lá fora de bola com os amiguinhos e agora não pode mais porque está internado, porque a doença dela não deixa. A criança que ia para a escola todo dia e agora não consegue mais para a escola porque ela está fazendo radioterapia todo dia e ela não tem tempo de ir para a escola e de ir para a radioterapia e ela vai se atrasando e vai vendo os amiguinhos indo para a escola e ela não vai para a escola, tá? Então, a dor total, ela vai aparecer em qualquer pessoa. A gente só tem que saber olhar. Se a gente souber olhar, a gente vai achar essa dor total. Então, a criança não está indo para a escola, como que eu faço? Muitos hospitais têm o que a gente chama de classe hospitalar. Eles têm pedagogos e psicopedagogos que ligam para a escola, vê o que a criança está aprendendo, tentam acompanhar isso, né, ensinar isso para a criança. Como psicólogo, por exemplo, eu posso, quando a criança estiver em casa, organizar uma visita dos amiguinhos da escola, já que ela não pode ir para a escola, entende? Então, essas dores, elas vêm para a gente. A gente só precisa estar sempre com a orelhinha ali levantada para ouvir mesmo, ser sensível nesse sentido, sabe? Porque para a gente, às vezes, é uma coisa muito boba. Mas para o paciente não é. Para uma criança deixar de ir na escola, deixar de brincar com os amigos, deixar de jogar futebol, sei lá o que ela gosta de fazer, é dolorido. Porque é o que ela é o que a criança faz. Então, eu preciso tentar, de alguma forma, resgatar isso, mesmo que não seja do jeito que era antes. Mas se eu consigo resgatar um pouco, eu já tenho um alívio de dor total. Se eu aliviar a dor dos pais também, se eu conseguir tratar esses pais, se eu conseguir dar mais ferramentas para eles se sentirem melhor, isso também reflete na criança. Ela sente isso ao longo do tempo. Então, ela também vai se sentir melhor e mais fortalecida. Então, tudo que eu conseguir olhar e intervir e der para melhorar, ótimo, sabe? Acho que é isso também. Espero ter respondido, né? Ai, tem mais uma, da Maria Eduarda. Há a possibilidade de ter voluntários e também os palhaços dentro dos hospitais junto com esse público? Como funciona? Tem consequências positivas? Sim, ó, muitos os hospitais que eu trabalhei, que são oncológicos, todos tinham esses projetos, os dois projetos. Os palhaços, não só para criança, tá? Para adulto também. Os voluntários. E alguns hospitais levavam, em alguns momentos, até cães mesmo, né? Para fazer aquela terapia lá com animais, que você vai junto um grupo e leva aqueles cães treinados para fazer carinho, para visitar as pessoas nos leitos. Isso tudo são outras formas, como eu falei, de intervenção, né, Maria Eduarda? Então, sim, são muito válidas. O voluntário vai lá, conversa, quando a pessoa é religiosa, reza com ela. Eu já vi voluntários que tocavam violão e cantavam. Então, tudo isso muda a rotina, né, do paciente, independente se ele está no hospital ou na clínica fazendo tratamento. Isso muda a rotina dele, muda da família, dá uma leveza para o ambiente, dá uma leveza do dia dele, muda o dia dele e melhora a qualidade de vida. Então, sim, isso também é muito válido. E quando a gente está no hospital, a gente vê como o clima muda. Quando chegam os palhaços lá, brincando, rindo, como muda o humor da equipe também, que adora ver, né, quando muda o cenário, muda o humor do paciente, dos familiares. Então, é muito importante esse tipo de ação nesses hospitais. E eu acho fantástico também. Eu sempre digo, se é para ajudar, quanto mais, melhor. Pode trazer os palhaços, os voluntários, os animais. Se isso a gente vê que tem interferência positiva, vamos usar. Ai, essa foi a última pergunta, Dani. Então, eu ia mostrar o vídeo, mas a gente já passou um pouquinho do horário, né? Mas esse vídeo, gente, está no YouTube, tá? É só procurar lá, Dor Total, ANCP. Eu acho que é um vídeo de 6 ou 8 minutos, é super simples.
E vocês podem até ver os outros vídeos da NCP. Eles falam de vídeo que é cuidado paliativo, falam do trabalho da enfermagem. Tem uma série de vídeos pequenos, mas bem interessantes, sobre cuidado paliativo. Eu acho que vale a pena assistir, tá? Não vou passar agora por conta do tempo, mas vão lá no canal da NCP que vocês vão achar coisas muito interessantes. E eu acho que era isso mesmo que eu tinha para falar, só agradecer. Já vou parar de compartilhar aqui para poder ver para poder vocês me verem, eu ver vocês, não sei se vocês estão me vendo, enfim. Pronto, acho que agora eu voltei. Muitos comentários bons. Estou vendo ali da Letícia, Priscila. Obrigada a vocês por estarem aqui, né, por nos acompanharem. Foi um prazer. Eu estou à disposição, como eu falei, né, no celular, no e-mail, nas redes sociais. Me mandem mensagem. A Lei sabe, eu sou bem acessível e a gente vai conversando. Dani, muito obrigada pela aula, foi maravilhosa. Obrigada por ter dado essa aula pra gente. Fico feliz de ajudar, de passar um pouquinho do que eu sei. É sempre muito gratificante poder fazer isso. Espero ter instigado muita gente, ter dado muitas ideias para vocês. E como eu já falei, estou por aqui. É só falar, gritar que a gente conversa. Ai, obrigada, Dani. Obrigada a vocês. Tudo de bom.